inventou o casamento, Deus é quem inventou a família. Alguns princípios para a família estão sendo bombardeados hoje. Eles estão sendo atacados, eles estão sob uma mira. Então a família em si, essa família que está lutando com esses princípios, ela está sofrendo alguns desses ataques na nossa sociedade, na nossa casa. A gente percebe isso de maneira muito clara. E hoje eu quero comentar sobre o primeiro deles, e aí a minha intenção é justamente isso. É repensando a família à luz das Escrituras, repensando os valores de Deus para a família à luz das Escrituras. E o primeiro deles que eu quero pensar nessa noite com você é justamente sobre isso. Até que a morte os separe. Mas peraí, isso é muito bobo, mas por incrível que pareça, é um dos fatores que tem mais atacado. Eu quero começar com ele porque ele é o início da família. Começa com ele, começa com o casamento, a família. O primeiro passo que se dá é justamente o casamento. Se o casamento está sendo atacado por um motivo A ou B, não é verdade? A gente tem que começar a repensar algumas coisas. Hoje é muito comum no nosso meio de comunicação, principalmente nos filmes e novelas, que é muito... A gente percebe mais ou menos o seguinte: mal a moça conheceu o rapaz, dois já vão para cá. É muito comum isso no nosso meio. A gente percebe muito comum nas novelas o divórcio sendo colocado como a única alternativa para resolver o problema do casal, quando os dois não estão bem. E aí a turma torce por aquela siricaita, realmente aquela mulher não prestava, tinha que se separar mesmo. Está vendo? Ele encontrou uma paixão melhor. Nos colocamos até por um lado em alguns partidos. A gente percebe que hoje as pessoas muito se casam, e algumas pessoas antes de casar já pensam: se der errado eu separo. De cara já está pensando: se der uma coisa errada, já estou separando. Muitos hoje estão preferindo ter uma experiência anterior sexual para dizer: se esse cara der certo na cama, se essa moça der certo na cama, eu continuo com ele depois do casamento. Isso tudo joga contra esse valor que nós cremos que Deus, essa ideia de que Deus fez o casal para que só a morte os separe. Fora, de vez em quando, você liga a televisão, você ouve uma artista maluca dizendo que agora é produção independente. Ela vai ter uma filha, não precisa do pai, e ela cria sozinha aquela criança. Que loucura, né? Não sei se vocês lembram um tempo atrás, o próprio ministro da Saúde foi em cadeia nacional dizer: isso é uma loucura que estão fazendo. Bom, isso tudo, onde é que está o reflexo disso tudo? Eu vou mostrar para vocês de forma muito clara o reflexo dessa realidade. Ó, isso aqui, ó. Vamos soltar, Douglas, por favor. Olha só. O índice de divórcios quase dobrou desde 1960. Em 1970, 89% de todos os nascimentos se davam na família. Hoje, esse número caiu para 60%. As crianças já não nascem mais em famílias constituídas. 72% dos adultos, no caso norte-americano, como eles gostam muito de fazer pesquisa, em 1960 eram casados. Em 2008, esse número caiu para metade. Tudo isso só reflete uma grande ideia de desconfiança e principalmente de pessimismo com relação ao casamento. Hoje a possibilidade de você ter um bom casamento, uma união estável, é muito pequena, porque as pessoas já pensam: esse negócio vai virar um tédio. Casamento vai virar um tédio, então é melhor nem entrar nessa. E aí, por isso que de vez em quando a gente encontra muitos maridos preferindo uma experiência fora do casamento, porque eles estão achando que o casamento deles já virou um tédio. Isso tem crescido muito no nosso meio. Por exemplo, hoje mais da metade de todos os casais vivem juntos antes de se casar. É muito comum a gente ver isso. Uma boa parte vive junto antes de se casar. Só uma pesquisa americana, que eu creio que tem um reflexo no nosso país: 9,7 milhões de americanos vivem com um companheiro não casado, do sexo oposto. 1,2 milhões vivendo com pessoas do mesmo sexo. A cada segundo nos Estados Unidos são gastos 3 milhões de dólares em pornografia. 28.258 usuários acessam conteúdo pornográfico. 379 digitam buscas a algum site pornográfico na internet. A cada 39 minutos, um novo vídeo pornográfico é produzido nos Estados Unidos. Isso é nos Estados Unidos, não quero nem falar da nossa nação. Isso tudo joga contra esse princípio que é um ataque, de uma forma ou de outra, à família. E aí, para piorar a situação, para não jogar, está crescendo um negócio que eu dei um nome assim: é uma mistura de homem com menino.
Eu chamei de homem e menino, ou homeninos. O que é isso? São homens adultos, mas eles ainda insistem em não crescer. Isso tudo joga contra a questão da família. Na verdade, essa ideia é um projeto de homem. É só uma ideia de homem, um projeto. Esse homem-menino, ele não gosta, por exemplo, de verdades absolutas. Não gosta muito dessas coisas. Ele, na verdade, a prova da sua própria degeneração pessoal é por causa disso. O fato dele se casar também não quer dizer muita coisa, porque mesmo no casamento, às vezes, ele não assume responsabilidades. Ele não aproveita o casamento para ajudar a transformá-lo no processo do casamento, porque ele não gosta de responsabilidade. O que ele faz dentro do casamento? Ele prolonga a sua adolescência o tanto quanto possível. Ele faz isso. Ele não só adia a sua vida adulta, mas ele também adia o seu próprio casamento. Ele pensa o seguinte: para com isso, velho. Vou para minha casa, a mamãe já fez aquele prato delicioso. Aquele ano que eu ganhei, comprei um videogame Xbox, última geração, FIFA 2016. Dei o meu quartinho lá, tudo quentinho. Para que eu vou assumir responsabilidades com o casamento? Para que, se eu tenho tudo isso lá em casa, tudo quentinho? Tem um quartinho dos fundos que a mamãe está lá guardando para mim. Jogo videogame o dia inteiro. E para aproveitar o final de semana, saio com os meus amigos e vou para o show. E a mocinha fica lá, casa comigo, e arrasta aquele trem o resto da vida e fica enrolando a moça. Eu não sei se você já reparou como cresce entre os jovens masculinos assistir o UFC. Achei interessante quando eu estava fazendo esse estudo. Eu descobri um camarada que fez uma pesquisa sobre os homens. Ele estava dizendo assim: por que será que os homens gostam tanto de UFC? E aí ele estava dizendo que muitos deles projetam naqueles caras musculosos, super-heróis, a ideia de que são homens altamente disciplinados, caras corajosos diante dos riscos, pessoas que vão ser respeitadas diante dos demais. Ao invés deles usarem isso para uma relação no casamento, eles preferem ficar jogando videogame dentro de casa, ou preferem ficar gostando do UFC, ao invés de perceber que essa ideia, dessa adrenalina dentro dele, essa ideia de que ele precisa assumir riscos, assumir responsabilidades, preparando ele para o casamento, ele não quer saber muito disso. Então esse homem é um problema seríssimo que a gente enfrenta hoje na nossa sociedade, mas muito grande. É por isso que de vez em quando você encontra as meninas, às vezes elas estão com dificuldade de encontrar um rapaz, elas ficam assim. Eu já falei com elas: pode me procurar, porque eu dou um jeito, eu abri uma agência aí, tá bom? Então você pode procurar, que eu dou um jeito, tá bom? Bom, gente, para mim terminar só esse caldo horroroso, eu vou piorar um pouco mais o negócio. Porque o grande problema dessa ideia da gente casar e se tornar um até a morte que nos separe, é uma ideia que tem sido quebrada, é a ideia de um casamento como um ideal meio fantasioso na cabeça de muita gente. O propósito do casamento ele foi mudado. É isso que é o grande problema. A finalidade do casamento no século XXI ele foi mudado. A essência do casamento antigamente, ele era como se fosse um simbolismo sacramental, por exemplo, para os católicos. E para os protestantes era um vínculo social que visava o bem da sociedade e o bem da família maior e o bem dos filhos. Antes, o casamento era considerado um contrato entre duas partes. Com qual objetivo? O objetivo de promover crescimento e satisfação mútua. Só que esse objetivo mudou nos nossos dias. Os indivíduos hoje eles se casam por causa de si mesmos. Eles não querem mais responsabilidade, porque eles acham que o casamento, você tem que me satisfazer. E eu estou aqui, eu sou centro de todas as coisas. Há um acordo particular de satisfação do indivíduo. Ao invés de ser uma promoção de nós, é uma promoção do eu. Esse objetivo do casamento é um dos maiores problemas que enfrentamos hoje. Esse pensamento coloca um fardo esmagador sobre expectativas do casamento. Porque justamente se eu entro numa relação e eu percebo que se eu sou centro e você não está me satisfazendo, eu vou romper essa relação, ou eu vou buscar em outras aventuras uma relação mais interessante, porque eu não entendi o propósito do casamento por trás. Deus fez o casamento como um bem humano, como um bem da sociedade, como um bem dos filhos, como um bem maior para todas as coisas. Mas quando isso não está distorcido, a primeira coisa que são atacadas é essa ideia.
até que a morte os separe. E aí nós vemos vários problemas ao longo da vida conjugal, vários ataques na vida familiar. Há 2.000 anos atrás, Jesus, em certo momento da sua caminhada, ele foi cercado por alguns fariseus, porque eles estavam querendo pegar Jesus, e eles estavam querendo pegar Jesus justamente na questão do casamento, na questão do divórcio. É o texto que nós vamos ler, Mateus 19, versículos 3 a 12, nós vamos lendo ele pontualmente. E eu quero pensar com você nesse texto, quando Jesus vai dando respostas para eles, o que nós podemos aprender como princípios, para a gente poder sobreviver como família, principalmente família de Deus nos nossos dias. A família que está numa mira, e a gente precisa repensar os seus valores à luz das Escrituras. O que será que Deus queria com essa ideia de que até que a morte os separe? Como é que nós podemos viver essa verdade nos nossos dias? Primeira coisa que Jesus vai dizer nesse texto, ele vai resgatar o princípio de todas as coisas. Queria que você lesse comigo Mateus capítulo 19, versículos 3 a 6. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe. Percebe o que Jesus faz quando ele é questionado pelos fariseus? Ele diz assim: no princípio não era assim. Jesus ele retoma a ideia do princípio da criação do casamento, porque Deus é quem criou o casamento, Deus é quem criou essa instituição maravilhosa. Os fariseus, quando eles vão indagar Jesus sobre o divórcio, eles estão com algumas questões na cabeça, eles querem pegar Jesus sobre essa questão da separação. Jesus então responde ao fariseu, e por 2 vezes. Aqui eu mostrei no versículo 4, mas no versículo 8, mais à frente, ele vai também resgatar a ideia do princípio de novo. Então, o que será que tem de tão significativo no princípio que Jesus está pensando para a gente aprender a viver na vida conjugal, até que a morte os separe? A gente percebe que a primeira coisa que Jesus vai ensinar para nós é o seguinte: quando Jesus volta ao princípio, ele passa por cima de toda ideologia, de todo pensamento, de toda filosofia, de todo cinema, de todo pensamento que puder vier contra a família. Ele está passando por cima de tudo. Ele está falando, no princípio não é assim. Ele está resgatando a ideia do princípio de todas as coisas. Eu aprendi uma vez que, por exemplo, se você andar pela rua fora e você achar uma biela de um carro, quem mexe com mecânica sabe um pouquinho disso. Eu sei porque meu carro já quebrou e o cara para Renato bateu as bielas. Eu sei o que é esse negócio, entendeu? Então, se você tropeçar numa biela, você vai pegar aquela peça e vai falar assim: será que isso é um martelo? Será que isso vai ficar bonito na estante lá de casa? Não, cara, vai ficar bonito demais na estante. Você e eu não sabemos o propósito de ter determinadas coisas se nós não perguntarmos ao Criador da peça: por que você fez isso? Para que serve essa peça aqui? Então, quando Jesus retorna ao princípio, é isso que ele está ensinando. Nós estamos perguntando ao Criador: que papo que é esse que até a morte o separa? Que conversa que é essa? E aí a gente vai perceber que Jesus, ele traz à mente novamente um texto lá do Velho Testamento, quando Deus criou todas as coisas, e ele quer também pontuar algumas coisas importantes. Primeiro delas eu já falei: não esquente cabeça com o que o mundo vai dizer. O mundo sempre vai se opor aos princípios de Deus, o mundo sempre vai se opor principalmente ao princípio do casamento, mais especial a questão de permanecer casado para sempre. Outra coisa que Jesus quer pontuar é o seguinte: quando Deus criou o casamento, o homem e mulher, eles eram santos, eles não tinham problema. Então o casamento não foi criado para resolver algum tipo de problema. O casamento foi criado com um outro propósito, um outro maior que estava no coração de Deus. Deus estava bem demais com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivendo uma alegria profunda. Quando ele faz o homem e a mulher e fala: eu quero que vocês também vivam essa realidade. Eu quero que vocês desfrutem comigo dessa realidade profunda, dessa harmonia profunda entre vocês dois. Eu quero que vocês vivam isso. Por isso é que Deus fez o homem e a mulher antes do pecado. Então não fez para resolver um problema, em hipótese alguma. Segunda coisa, quando você vai lá em Gênesis, o homem estava sozinho.
como diz aquele pastor muito engraçado, né, o pastor Cláudio Duarte, né, Deus olhou o homem sozinho e falou assim: eu vou arrumar um encrenque para esse homem agora. Aí criou uma mulher, brincadeira. E aí o homem estava sozinho, Deus falou assim: eu preciso fazer uma companheira para ele. E a ideia de fazer uma companheira, a ideia ali é a ideia de completar o homem. É a ideia de complementariedade. É a ideia dos dois se completarem. Não é a ideia de que o homem está deficiente em algumas coisas, não. É aquela ideia básica assim de que o homem, o esposo, ele tem uma tarefa pela frente. Ele tem uma missão a cumprir. Ele tem um papel dentro da sua casa. E o papel é liderar. Vou falar isso comigo que vem. E a esposa, ela entra num processo para ajudar o marido nesse processo de liderança. E quando ele lidera conforme Deus quer, adivinha o que ela faz? Ela ama aquele miserável assim com toda a paixão, a ponto tal de se submeter a ele sem problema nenhum, porque a liderança dele é uma liderança em amor, e ela está ajudando ele nesse processo. Então a ideia primeira de Deus quando fez homem e mulher é justamente essa. Ele não criou o casamento com uma falha no homem, ele criou o casamento para dizer: eu quero que você desfrute o que eu estou desfrutando aqui, eu quero que você viva esse negócio. Eu quero que vocês vivam mutuamente essa profunda realidade. Outra coisa que Jesus chama a atenção aqui nesse texto para nós, quando ele aponta para o princípio, é que o homem, o texto diz ali, ele deveria deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, para que os dois se tornassem uma só carne. Perceba o que ele está fazendo? Ele deveria romper um vínculo muito forte, para criar um outro vínculo mais forte ainda, que só a morte separaria. O vínculo entre marido e esposa, ele é muito mais forte do que o vínculo entre pais e filhos. Ele tem que ser assim, ele precisa ser assim. A união conjugal, quando a gente olha a Bíblia, é uma expressão de uma intimidade mais profunda que tem, que mostra um relacionamento humano. É justamente a relação conjugal, a união entre um marido e uma mulher. É a relação mais estreita do que a relação entre os pais e os filhos. Isso parece meio estranho para nós. Parece meio estranho. Mas, meus irmãos, eu quero dizer um negócio para vocês. Às vezes a gente encontra muitos problemas no casamento, porque essa lógica é trocada. Às vezes a esposa, ela trata o marido meio assim, meio de canto, valoriza mais os filhos do que o marido, ou às vezes encontramos vice-versa. Isso é um problema, porque a Bíblia não falou isso. A Bíblia diz: deixe o homem, pai e mãe, rompa esse vínculo e entre num vínculo muito maior. A esposa, ela deve ter preferência ao seu marido, a preferência ao seu pai e à sua mãe. O marido, ele deve estar mais intimamente unido à sua esposa do que aos seus próprios pais. Veja bem, meus irmãos, nós vamos desprezar os nossos pais, não é isso. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que vocês agora vão entrar num vínculo que só a morte vai separá-los. Quando nós criamos os nossos filhos, nós queremos que eles se tornem homens e mulheres maduros, para que amanhã eles assumam o quê? Eles se casem, assumam a vida e vão tocar a vida deles. Eles estão criando um outro vínculo. Mas quando há uma inversão nessa realidade, o que a gente percebe muitas vezes são vários problemas dentro de casa. Às vezes nós encontramos famílias totalmente destruídas, porque o homem ainda não rompeu, o homem ainda não deixou. Às vezes o marido não, para tomar uma decisão, tem que pedir bênção para a mamãe. Não é verdade? Eu tenho que, mamãe, a minha esposa brigou comigo. Não é verdade? O que eu vou fazer? Aí se refugia na casa do papai e da mamãe. Meus irmãos, eles precisam entender que o vínculo entre eles é muito mais forte, que eles estão assumindo responsabilidades mais fortes uns com os outros, mais do que a relação entre o pai e a mãe. É o que Jesus está dizendo aqui para nós. Ah, mas isso te espanta? Mas foi Jesus aqui ensinou. Precisamos voltar lá no princípio de todas as coisas. Outra coisa que Jesus vai ensinar nesse texto, que chama a atenção, quando ele volta lá para trás: os dois deveriam ser uma só carne. Não é o que diz o texto, então vamos ler comigo? Versículos de número 5 e 6 no finalzinho. Os dois tornando-se uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separou. Qual que é o projeto de Deus?
O projeto de Deus é que nós sejamos uma só pessoa, marido e esposa. A união conjugal, se você olhar os povos antigos, aparece isso nesse texto aqui de Mateus. A ideia era como se fosse uma canga. Para quem é fazendeiro boiadeiro lá de tempos atrás, você não está falando comigo, eu nasci na beira da praia comendo peixe, não é minha praia. Isso é o que eu li, não entendo nada desse tempo, eu já vi, né? Eles pegavam o boi bravo, para amansar o boi bravo, colocavam o boi manso do lado dele, não é verdade? Aí eles botavam no meio do pescoço dos dois uma canga. Me ajuda aí só aí se eu estiver errado. Eles botavam uma canga aqui no meio dos dois, para os dois que aprenderam a caminhar. A ideia aqui de ser uma só carne, essa ideia dessa canga que está aqui nas costas dele. Alguns povos antigos faziam diferente, eles colocavam gemas uns com os outros. Já sei que os dois eram bandidos, mas é porque os dois tinham que caminhar juntos. Essa ideia de uma só carne, essa ideia de unidade, essa ideia que, por um lado, gente, Jesus está condenando, por exemplo, a poligamia, um homem ter mais de uma mulher. Jesus está condenando, por um lado, o divórcio. Jesus está condenando, por um lado, a vida devassa que muitos jovens, garotos, rapazes vivem. Então ele está chamando a atenção aqui para uma união muito mais profunda, para um algo muito mais consagrado. Ele está chamando a gente aqui para uma fidelidade mais íntima. Ele não está dizendo assim, vocês vão viver de modo infiel um com o outro. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, essa ideia de ser uma só carne, é que a partir de agora, essa união que foi instituída por Deus, vocês devem lutar juntos para que preservem essa união. Sempre que eu dou um curso de noivas, de noivos e de noivas, sempre que eu converso com eles, é verdade, Paloma, vai casar, que coisa boa isso aqui, não é verdade? Sempre quando eu falo com eles, eu falo assim, invista no seu relacionamento. A gente investe tudo, não é verdade? A gente investe em casa, em carro, em formação acadêmica, a gente investe nos filhos, a gente investe na nossa formação profissional. Poucos investimentos em casamento. Pouco investimento no outro. Às vezes é raro você ver um casal, por exemplo, quando eles leem bons livros sobre relação conjugal. Quando eles leem, por exemplo, conhecendo um pouco a cabeça das mulheres. Uma vez me mandaram uma foto, era um livro mais ou menos dessa piscina. Eu acho que era uma zoeira, mas é bom a gente ler essas coisas, conhecer um pouquinho a mulher, conhecer um pouco o homem. Alguns não sabem que os homens passam uma crise de meia-idade, quando chegam aos seus 40, 45 anos de idade. Não é verdade? Ele vai tendo que lidar com algumas mudanças na sua vida, né? O cabelo vai caindo, vai perdendo o seu vigor físico, ele não vai se achando assim aquele garotão, na verdade, de 20 anos atrás, todo musculoso, então ele vai perdendo o bonito, e aí ele entra numa crise de meia-idade. Sabia que há uma estatística mesmo, os maiores divórcios acontecem entre os 40, 35 e 45 anos de idade. São os maiores divórcios que acontecem nessa casa. Talvez essa idade vai se esticar um pouco mais porque inventaram o tal de Viagra aí o trem vai piorar bastante. Aí o cara vai se achar que tem 50 anos um garotão, aí o trem piora mais ainda. Não é verdade? Então isso tudo, Jesus está chamando a nossa atenção para um lado, de que essa ideia de ser uma só carne, essa união, ela só termina com a morte. O maior interessado, meu irmão e minha irmã, é que você continue isso até a morte, é o próprio Criador do casamento. É o próprio Criador do casamento. Ele é que é o maior interessado que você vive essa relação. E aí, quando a gente continua lendo o texto, os fariseus não ficaram muito satisfeitos com a resposta de Jesus. Eles continuaram insistindo, eles queriam saber um pouco mais. Eles tomam um texto lá do Velho Testamento e falam assim, então por que Jesus deu carta de divórcio e mandou a mulher embora de casa? Vamos ler comigo Mateus 19, versículos 7 e 8. Eu vou ler o versículo 7, você lê o 8, por favor. Diz aí, replicaram-lhe os fariseus, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar e mandar embora a sua mulher? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Vocês perceberam o que Jesus disse? Só existe uma coisa que abala antes da morte, é a dureza de coração. A causa das separações, dos divórcios, dos problemas familiares, é a dureza de coração. Jesus disse isso muito claro, de maneira muito clara. Jesus ele lança a luz ao princípio da criação. Ele fala assim,
Foi por causa da dureza do coração de vocês é que Moisés permitiu repudiar a sodomia. A causa de várias famílias sendo atingidas na sua constituição não é por causa da internet, não é por causa do celular, não é porque ele agora entrou num trabalho melhor e está ganhando mais, não é porque ele agora ele foi promovido, não é porque ele agora está fazendo academia, está ficando mais bonitinho. A causa é a dureza de coração do homem. Jesus está dizendo que a causa dos problemas que atingem a família antes da morte é quando o perdão não acontece, é quando não acontece o arrependimento sincero, quando as pessoas não reconhecem as suas faltas, é quando o orgulho humano toma posições, a vaidade enche o coração dele, enche o coração dela, ela se acha melhor, se acha mais poderosa. Muitas dizem: eu é que sustento essa casa, eu que mando nessa casa. Não reconhece as suas falhas. Há um pecado tremendo permeando o coração deles, e Jesus chama isso de dureza de coração. Meus irmãos, vou dizer um negócio para vocês: o adultério dentro da família, dentro do casamento, ele acontece porque existe uma coisa por baixo disso, que Deus precisa tratar. Deus precisa arrancar o que está por baixo disso. Muitas vezes casais estão se separando porque tem gente que está buscando satisfação pessoal, egocêntrica, materialista, está à busca de prazer, está desejo de ficar mais poderoso. Essas coisas que estão por trás de tudo isso, Jesus está dizendo: o que abala a estrutura do casamento antes da separação é só uma coisa: dureza de coração. Meus irmãos, assim, de vez em quando a gente tem experiência de ver algumas coisas, de conversar com algumas coisas, de ver alguns programas, de ler alguns livros, e a gente percebe que a razão maior é justamente essa. Eu já tive experiência assim de conversar com casais assim, gente que não é da igreja, botá-los frente a frente e perguntar para o outro assim: quanto tempo você não pede perdão para essa moça? Você está casado com ela tem 15 anos, ele abaixou a cabeça e não falou nada. Quanto tempo você não pede perdão para ela? É dureza de coração, meu irmão. Quando essas coisas começam a tomar proporções maiores, a gente não consegue se aproximar do outro, porque o nosso coração está cheio de coisa. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo outro, você não tem ideia, não. Porque ele fez isso. Você é casado com ele, não dá tempo. Você não tem ideia dessas coisas, irmão. É dureza de coração. Eu tenho ideia dessas coisas, porque eu sou pecador. Eu tenho ideia dessa realidade, sim. Não é verdade? Quantas vezes nós já brigamos? Já não pergunto para outra coisa, tá bom, gente? Isso aqui é só o sermão, então. E quantas vezes meu coração fala assim: eu não vou fazer nada, não quero. Ela é isso, não sei o que, ela vai ter que fazer isso, eu quero. Ela tem que pedir perdão. Ela tem que pedir perdão. Ela tem que pedir de joelhos. De mim que não gosta de casa. Quem manda nessa casa sou eu. Só um exemplo. É a dureza de coração, e às vezes a outra pede perdão, você fala assim: perdoa ou não perdoa? Perdoa ou não perdoa? Está pedindo perdão por quê? Porque ele quer sair. Meus irmãos, o nosso coração é terrível. Jesus está chamando a atenção justamente disso. A causa de relacionamentos rompidos tem nada a ver com a tecnologia moderna, não tem nada a ver com a última descoberta, tem a ver com uma coisa que está muito mais dentro de nós do que a gente imagina. É o pecado que está em nós. Às vezes tem pessoas que chegam a dizer: eu quero me separar porque eu já me enjoei dele, já estou cansado dele, me enjoei dele. Eu creio, meus irmãos, que está por trás disso assim, é muito egoísmo, é muita vontade de você estar no centro de tudo. Você não quer pagar o preço para andar com esse camarada, de caminhar com ele, de amá-lo, de ter que suportá-lo, de ter que ser paciente com ele, de ter que crer um pouco mais. Eu creio que é o que está por trás disso tudo. Jesus está dizendo para nós de forma clara: a razão das famílias serem atingidas é a dureza de coração. O propósito de até a morte eles se rompem no caminho por causa da dureza de coração. Por causa da dureza de coração. Jesus aqui, ele caminha um pouco mais e traz um outro princípio para nós, para a gente poder entender, até que a morte os separe, para a gente poder viver essa realidade. Ele vai dizer no versículo número 9 uma coisa importante. Ele vai falar sobre o sexo. Ele vai falar sobre a importância da pureza e da santidade sexual. Olha o que diz o versículo número 9, quando ele vai responder aos fariseus: eu, porém, vos digo, vem comigo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais
ilícitas, e o que casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Nos tempos bíblicos, na visão judaica, o judeu olhava para a mulher dele e achava que ela valia menos do que um copo plástico. Ela tinha menos valor do que as coisas que ele tinha. Para os romanos, não havia nenhuma lei que protegia as mulheres, e nem as crianças. Elas eram totalmente indefesas diante do bom gosto do maridão lá. E para os gregos, para piorar a situação, eles olhavam para as esposas e pensavam o seguinte: eu tenho a minha esposa e eu tenho as mulheres. A esposa serve para ficar tomando em casa das coisas, da casa, fazendo almoço, passando a minha roupa, cuidando das crianças. Eu vou viver a minha vida. Percebem que o mundo antigo era extremamente complexo. Quando Jesus ele vem aqui e traz essa ideia, resgatando principalmente essa ideia da vida conjugal, dizendo assim que só deveria se separar se houvesse adultério. Mas presta atenção, Jesus não está dando uma ordem para separar quando há adultério. Ele não está falando isso. Mas ele fala primeiro sobre a pureza da relação sexual, sobre a santidade da relação sexual. Por um lado, Jesus estava protegendo as mulheres. As mulheres não tinham proteção. Quando Moisés instituiu a lei lá atrás, bem antes de Jesus, aquilo restringiu o homem a largar a mulher por qualquer motivo. Ela não podia sair por qualquer motivo, a não ser se houvesse infidelidade conjugal. Então Jesus ele traz alguns princípios centrais sobre a família. E quando ele fala sobre essa questão do sexo, ele vai dizer uma coisa importante que esquecemos: o sexo é puro, o sexo é algo deleitoso e santo, e o sexo foi preparado para o casamento. O sexo é um meio legítimo para se desfrutar, mas deve ser desfrutado debaixo de um compromisso. O que a gente vê na televisão, pela internet, é um sexo sem compromisso. É um sexo onde se abusa do outro. Minhas irmãzinhas, me perdoem o que eu vou falar. Vocês lutaram tanto para chegar hoje com tantos direitos em relação às mulheres, que coisa boa, graças a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo tantas mulheres se vendendo, se negociando, colocando as mulheres como se fosse há tempos atrás novamente. Sabe, meus irmãos, assim, eu fico pensando que a ideia do sexo aqui atrás, ela foi reservada por uma relação que tenha compromisso, que possa haver cumplicidade. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Eu vou falar de mim, Renato. Eu tenho dificuldade, quando eu vou no médico, o médico vira para mim e fala assim: Renato, tira a camisa. E aí vai parecer a minha musculatura toda, eu fico todo sem graça. Se mandar tirar a calça, pior ainda. A ideia do casamento, as pessoas estavam nus, é a ideia sim, para não haver cumplicidade. Você me amar do jeito que eu sou e nós caminharmos juntos. Não é só a ideia do nu no sentido físico, é no sentido da mente, no sentido do coração. O casamento proporciona isso. De vez em quando a gente já temos um tempo de casamento, 26 anos de casado. Hoje a gente já tem coragem de falar muitas coisas de dentro do nosso coração. A gente fala assim, eu chegar para a Regiane e falar assim: Regiane, estou com inveja daquele pastor. Quem disse que eu falava isso há tempos atrás? Eu não falava, mas meu coração fala. Como isso é bom? Aí ela chega e abre o coração dela de uma coisa que ela está guardada lá dentro. É isso que o casamento está proporcionando para nós. E quando Jesus está falando aqui, essa ideia sexual, ele está querendo apontar para essa realidade. Meus irmãos, nós somos expostos todos os dias a todo tipo de loucura sexual. Eu vi um pastor pregando uma vez e falou assim, na minha época, era um pastor mais antigo, ele falou assim: só tinha 2 tipos de sexo. Hoje eu li numa revista, tem mais de 10. Inflacionário o sexo. Tem sexo de qualquer jeito. Que loucura nós estamos vivendo. E a Bíblia nos ensina que fora do casamento, o sexo se torna uma força destrutiva. E aí eu falo para você que é solteiro e para você que é casado, meu amigo. Se torna uma força destrutiva. Rompe essa unidade que Deus criou se você é casado. Se você não é casado, expõe você cada vez mais. Eu quero falar para os adolescentes aqui. Eu li uma pesquisa uma vez dizendo assim, que os jovens têm mais problema dentro do seu casamento, porque antes eles tiveram várias experiências sexuais com várias moças. E aí quando ele vai casar com uma moça só, o tempo vai passando. Quando ele casou, aquela moça bonita, tudo certinho, tudo em cima, o tempo vai passando. Ela vai lutando contra a lei da gravidade, ele vai perceber que vai ficar meio feia. Ele fala: sabe uma coisa, eu vou embora desse lugar. Porque ele viveu várias experiências antes.
Jesus está chamando a nossa atenção aqui, não é só para os casados, está chamando a atenção de que o sexo é algo que foi criado por Deus para abençoar a relação sexual, para dar a ideia de procriação, para dar a ideia de uma construção, para dar a ideia da felicidade, da alegria conjugal. E ele deve ser preservado para o casamento. Então, marido e esposa se esforçam em relação a isso. Principalmente nós somos expostos o dia inteiro. Às vezes você está na internet, você mais ou menos aparece mais lá na sua frente. Meus irmãos, isso é sério. É uma força destrutiva dentro dos casamentos. O casamento é estabelecido por Deus. E uma das propostas é Deus evitar a devassidão humana. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás mostrando assim que os maiores pecados que são cometidos, assim, as maiores devassidões, as coisas mais horríveis, são cometidas por solteiros. Não no sentido que ele tem algum problema de ser solteiro, mas no sentido de que ele vive uma vida muito devassa. Assim, vai para o carnaval, vai para o oba-oba, e não está nem aí. Então, meus irmãos, quando Deus faz o casamento e Ele institui o sexo no casamento, por um lado, Ele está querendo evitar que a gente seja promíscuo, que a gente espalhe essa questão da lascívia, do pecado sexual, e o sexo cumpre esse papel dentro da relação conjugal. A relação sexual, meus irmãos, antes do casamento, ela desagrada a Deus. Ela desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Hoje eu fiz, de vez em quando, converso com os meninos falam assim, né? Letícia, um dia entrou no site, rapaz, a gente faz um. Como é que é o nome daquele título do site lá? Resolvi esperar. Isso, resolvi esperar. Um movimento, os meninos colocando uma camisa. Resolvi esperar, não vamos manter a relação sexual no casamento, que é uma coisa legal e tal. Na minha época não tinha isso. Não tinha nada disso. Eu lembro, gente, que era adolescente, eu confessou um pecado para vocês aqui. Adolescente, meu Deus, 10 anos, 12 anos. Arrumaram uma revista pornográfica para mim com um colega. A revista era preto e branco. É sério. A gente pegava a revista e ficava assim. Quando nós fizemos assim, rapaz, nós olhamos para cima, a diretora da escola. Era difícil naquela época. Que bom que era difícil. Né? Hoje é tão fácil para os meninos. Eu li, não sei se é verdade, mas eles falam que a Playboy vai acabar. A revista Playboy. Não é porque vai acabar, porque o homem está se tornando agora mais moral. Não vai acabar porque hoje eles têm acesso à internet, ao vivo, a cores, o movimento e tudo mais. O pecado continua mesmo, só continuando, se alastrando ainda mais. Então, quando Deus faz a questão sexual, é importante que a gente treine sobre isso. Meus irmãos, como isso é importante. Isso não vai resolver todas as questões do seu casamento. Tem pessoas que casaram virgens, e às vezes eles enfrentam um problema no casamento, como todo casal. Mas é um valor que Deus está preservando para ensinar a fidelidade. Ensinar-nos a perceber um outro. Eles lutaram atrás, agora vão lutar também. Agora, uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, caminhando aqui para o final. Quando Jesus fala sobre esse texto, ele está contando uma realidade mais importante. Ele está querendo dizer o seguinte: se houver infidelidade dentro do casamento, antes do divórcio, o perdão. É isso que ele está chamando a sua atenção. É por isso que ele apontou sobre a dureza do coração. Jesus não está dando uma ordem se acontecer alguma coisa na sua casa, que vai abalar isso, até que a morte os separe, que vocês se separem. O divórcio na Bíblia nunca é obrigatório. O casamento ele foi ordenado por Deus, mas o divórcio não foi ordenado por Deus. O casamento ele permite o divórcio, Deus, mas jamais ordena o divórcio. Ele jamais foi feito para o ideal da família. O ideal da família é o arrependimento. O ideal da família é o perdão. O ideal da família é quando alguém reconhece a sua infidelidade, abre o coração e reconhece e recebe o perdão do outro. É só o arrependimento, meus irmãos, que muda a situação do ser humano. A Bíblia nos fala que só há um pecado que não pode ser perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se de fato uma esposa cometeu alguma coisa, de fato o perdão pode curar todas as coisas. Jesus está dizendo que o cônjuge traído não tem que se divorciar obrigatoriamente do seu cônjuge, caso haja causa de infidelidade. O caminho é outro, meus irmãos. O caminho é o caminho do perdão, da cura paciente, da restauração, de restaurar os relacionamentos quebrados. Essa é a abordagem cristã. É bom que tenha isso. Mas o que atrapalha tudo isso? A dureza do coração. Muitas vezes a dureza do coração que nós caminhamos com ela. Divórcio nunca foi a primeira opção. Divórcio tem que ser a última opção. A última, como já tentaram de tudo.
A gente percebe que os valores de famílias hoje estão tão destruídos justamente por causa dos colocam o divórcio em primeiro lugar. Tem uma arranhazinha, não gostei de você, não gostei do que você fez, não gostei do que você falou, o que você está fazendo. Vai embora. O perdão, meus irmãos, é o melhor caminho. Ele restaura, ele cura aquele que sofre, amadurece a gente. Às vezes eu fico pensando assim, eu gosto mais daquele texto que Paulo fala, onde abundou o pecado, sobrabundou a graça. Você está vivendo um tempo de turbulência na sua vida. Se a graça chegar, vai ser muito mais maravilhosa. Às vezes os filhos cresceram vendo aquela realidade dura dentro da casa, difícil, aquela realidade difícil dentro de casa, e os pais acabaram se separando. Mas às vezes os pais lutam e os filhos perguntam, como é que eles reconciliaram de novo? Aí os pais chegam e falam, foi Deus, meu filho. Deus tratou o coração do seu pai, tratou o coração da sua mãe. Você está trazendo a realidade de Deus para a vida dele. Ele viu um caos e agora ele está vendo Deus colocar as coisas no lugar. Ele começa a colocar na cabecinha dele a importância de Deus, porque amanhã ele vai precisar disso. Vocês não acham que os nossos filhos vão precisar disso? Então, meus irmãos, a proposta de Jesus aqui, quando ele fala sobre isso, que de fato tem que ser o perdão acima de tudo. Nós, maridos e esposas, devemos aprender a perdoar, meus irmãos. Devemos aprender a exercitar isso mais. O pessoal que faz um curso comigo, sempre eu faço com eles. Tem uma coluna que segura o casamento. Uma delas se chama o perdão. Porque vocês vão errar um com o outro. Vocês vão tropeçar um com o outro. O perdão não pode fazer falta na vida de vocês, na casa de vocês. A outra coluninha que eu sempre falo com eles é transparência. Vocês precisam ser transparentes uns com os outros. A ideia de transparência é a ideia de confiança, é a ideia de fidelidade, é a ideia de que nós somos uma só carne, estamos caminhando para ser uma só carne. É o que Jesus está dizendo aqui. E aí, meus irmãos, o texto encerra mostrando os discípulos tomando um susto com a declaração de Jesus. Os discípulos se assustaram com o que Jesus falou. Que papo que é esse? Nós temos que casar até morrer. O que é isso? Olha o que diz o versículo 10 ao versículo 12. Eu vou ler o passo e ler o ímpar. Disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Que a si mesmos fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admire. Um dado importante aqui, quando Jesus responde ao susto dos discípulos, que papo que é isso? Não poder separar. Jesus ele traz um detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Ele diz assim, nem todo mundo está preparado para casar. Nem todo mundo foi feito para casamento. Eu vou repetir esse negócio. Nem todo homem, nem toda mulher foi feita para casamento. É o que Jesus está dizendo. Porque eles não vão aguentar as durezas do casamento. Eles vão entrar no relacionamento, eles vão pensar o seguinte, eu não quero mudar. É a outra que tem que mudar. É o outro que tem que mudar. Eu vou continuar do mesmo jeito. Nem todos estão aptos para o casamento. E aqui eu dou um alerta para os adolescentes, para os jovens, que às vezes eles vão começar a querer namorar e encontrar uma pessoa. Observe, meu irmão. Observe se esse cidadão, se essa mocinha, ela vai aguentar assumir um compromisso com você. Né? E como já dizia o meu velho amigo Tony aqui da nossa igreja, ele falava assim, Renan, começa a levantar o Renato quando ficar velho. Porque lá em casa, a minha briga é minha lapiseira. Aí o Tony falava assim comigo, assim, imagine, Regiane, ser velho. Né? E Renato, Regiane, cadê sua lapiseira? Cadê minha lapiseira? Você vai aguentar isso, meu irmão? Perceba se ele está apto para assumir compromisso. Às vezes o cara parece todo bonitão, enfeitadinho, cabelinho Neymar, aquele negocinho bonitinho. Ninguém tem o cabelo aqui da Daniel. Ninguém quer aquele toquinho assim, ninguém quer. Aquele cinto. Chega assim, todo bonitão. Bonito! Maravilhoso! Mas perceba se ele vai assumir compromissos com você. Compromisso de te amar, de ter que suportar, caminhar com você o resto da vida. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, a dor da separação é grande demais. Essa ideia de que casa separa, meu irmão, não entre nessa. Isso é uma furada.
Tem gente que está com buracos na alma, profundos por causa disso. Aí se relaciona com o não dá certo, se relaciona com o outro não dá certo, se relaciona com o outro não dá certo. Por quê? Então observe o que Jesus está dizendo. Nem todos são aptos para o casamento. Você pode encontrar um rapaz bonitão lá, uma moça bonitona, mas ela não está apta para casar. Ela não vai suportar isso. Já conheci casos assim. A mulher não aprendia a ser submissa ao seu marido. Ela falava, eu sou independente, eu faço o que eu quiser. Solução? Separaram. Às vezes conversava com ele e falava assim, Renato, eu não sei nem o que minha esposa está fazendo. Mas que loucura é essa? Aí falava para ela, falava assim, eu sou independente. Independente? Você é marido desse homem aí, ó. Não, mas eu não estou nessa não, estou em outra, não sou de entrar nessa junto com ele. Acabaram se separando. Nem todo mundo está apto. O casamento é bom colocar na nossa cabeça. Tem homens que não foram feitos para isso. Eles não vão aguentar as durezas. Não vão aguentar a caminhada. Quem é casado sabe disso. Quantas vezes eu tenho que suportar ela? Quantas vezes eu tenho que suportar minha amiga, pelo amor de Deus? Eu já disse uma vez aqui que casamento assim igual gato, né? A mulher casa assim com as unhas escondidas, depois toma tudo para fora. E olha, sai de baixo. É verdade, depois fica tudo sujo, cheio de coisa nojenta. Querendo, mulher, sabe que você faz uma coisa assim, não? Pelo amor de Deus. Que é isso, Renato? Você parece com o seu pai. Fala assim, eu te pego. Você errar aqui agora. Você parece com o seu pai. Aí vai embora, me pegou. Vamos tomar um sorvete lá fora, prometo. Mas eu vou te pegar na tudo, meu irmão. Meus irmãos, é sério, Jesus está trazendo os princípios lá de trás importantes para que os dois continuem eternamente. E eu aprendi uma vez alguém dizendo assim, perceba, se ele não for mudar e não quiser mudar, não continue. Ele vai entrar no relacionamento e não quer mudança. O casamento vai forçar. Não é ela que está forçando a mudança, é o casamento. É o relacionamento que está forçando a mudança. Então não entre nessa. E aí Jesus, para concluir tudo que ele falou, a grande pergunta é, como é que nós podemos viver essa verdade? Onde é que está por trás a resposta disso tudo? Será que Jesus deu mais uma lei para mim, para você, a gente viver no casamento? Eu queria que a gente pudesse ler um texto que está logo abaixo. Olha só o que diz o versículo 13 e 14. Vou ler o ímpar, você lê o par. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Lê, por favor, esse 14. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não desembaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Se eu e você, Jesus está dizendo, não nos tornarmos como crianças, nós não podemos viver o reino de Deus. Nós não vamos ter a mínima condição de viver com a outra pessoa, porque a dureza do coração vai tomar a nossa vida. As crianças, meus irmãos, é para nós um padrão para a espiritualidade cristã. É o que Jesus está fazendo. Ele chama a criança por no meio e fala, se vocês não se tornarem como isso aqui, vai ser muito difícil vocês ficarem juntos até que a morte os separe. Vai ser muito difícil você ser amigo de fulano e amado aqui. Se vocês não olharem para as crianças, Jesus está mostrando que as crianças é modelo de espiritualidade para nós. É um modelo profundo. Qual a espiritualidade que Deus quer que a gente viva nos nossos casamentos? Jesus não estava querendo que você fosse, por exemplo, como uma criança, assim, na ideia seguinte. As crianças, por um lado, elas não sabem, por exemplo, o que é gratidão. As crianças não sabem, né? Elas não têm noção de medida abstrata, né? As crianças também não têm condições de avaliar o que é feito por elas. Elas não sabem quanto sacrifício que os pais fazem. Elas não têm ideia de quanto é necessário para cuidar delas, o custo que é dado em cima delas. Elas não têm noção de nada disso. Para elas, né, elas chegam para o papai e falam assim, papai, eu vou te dar um abraço do tamanho do mundo. Elas não têm noção de medida. As crianças também não têm noção de tempo, de distância, de volume. Para ela um palito de fósforo é para marcar o tempo do dia. Ela não tem noção dessas coisas. Será que é isso que Jesus está querendo que a gente seja como criança? Né? As crianças, por exemplo, elas são absolutamente fora dessa categoria social de ficar medindo as pessoas pela marca do calça, se pela profissão que é fulano, onde é que ele mora, qual carro que ele tem. Elas não são medidas com essa categoria. Elas tratam o general do mesmo jeito que ela trata o gari da rua, né?
O cara do condomínio vai lá na sua casa, bravo com você, que tem 3 meses, você não paga o condomínio. Ela trata o cara como se estivesse tratando o avô dela. Ela não tem noção dessas coisas. Será que é isso que Jesus está pedindo para a gente ser como criança? Será que é isso? As crianças não sabem quem é importante e quem não é importante. Elas ainda não foram contaminadas com esse paradigma do mercado que mede as pessoas de acordo com a sua posição social, com a sua conta bancária, com o potencial que elas podem fornecer, o quanto que eu posso ganhar de favor em relação a você. Elas não fazem a menor ideia, por exemplo, que é preciso um sorriso plástico para o senhorio que chegou para tratar de um aumento do aluguel. Elas não estão nem aí para isso. Isso significa que uma criança jamais perguntaria para Jesus: quem é o maior de Deus? Uma criança não perguntaria isso nunca para Jesus, enquanto os discípulos estavam brigando entre si: quem é o maior? Quem é o maior? As crianças não fariam isso. Aliás, elas nem imaginariam isso, porque para elas isso não é valor. O que Jesus está querendo chamar a atenção quando diz que nós precisamos ser como crianças nas nossas relações dentro de casa, casado, marido, esposa e tudo mais? A exortação de Jesus para os seus discípulos, ele traz uma coisa aqui importante com respeito às crianças: é o absoluto despojamento dessa disputa de poder. Elas não estão nem aí para isso. Essa ignorância a respeito das hierarquias que separam os homens. Elas promovem tanta guerra entre as pessoas. Já repararam que os grandes conflitos que tem dentro de casa é por causa disso? É queda de braço, é quem quer mostrar quem é mais forte, quem manda mais, quem é mais poderoso, quem tem a última palavra. É tudo isso que a gente vê dentro de casa. Jesus está dizendo que nós não somos como crianças, não tem como a gente viver esses valores, até que a morte os separe. As crianças, na verdade, elas não estão se justificando pela vaidade ou pelo orgulho dos seus erros. Não é isso que mede as crianças. Como seria o mundo, meus irmãos, se o mundo se parecesse mais com o coração das crianças? Com certeza, de vez em quando a gente vê na criança as coisas assim, né? Elas brigam, rapidamente o que elas fazem? Estão brincando de novo. Uma vez mostraram uma cena fantástica, mostrando judeus e palestinos, aquelas barbas, 2 inimigos, e no fundo os filhos brincando. Elas não têm. Quem dera se nós fizéssemos assim. Quem dera se nós fôssemos seguidos em enxugar as nossas lágrimas e correr em direção ao outro para a próxima brincadeira. Quem dera se nós pudéssemos cooperar melhor uns com os outros e ficar competindo uns com os outros. É por isso que Jesus está dizendo: se a gente não se tornar como uma criança, o casamento vai em bancarrota. Porque os grandes problemas que tem dentro de casa é isso: é competição, é um que manda mais, é um que fala mais alto, é um que fala mais duro. As crianças não estão nem aí para isso. Elas preferem, como diz um certo autor, elas preferem ser felizes a ter razão. Elas são simplesmente humildes. Elas não se constrangem com a vitória e com as derrotas. Elas não vivem competindo entre si. Elas preferem simplesmente brincar. Elas não estão no jogo de saber quem é o maior, quem manda mais, quem pode mais. É por isso que Jesus está dizendo: se os maridos e as esposas fossem assim, não haveria tantos problemas. Divórcio nem passa na porta. Se quando nós erramos uns com os outros, nós preferimos, ao invés de ter razão, a gente poder perdoar o outro. As crianças é um modelo para nós de espiritualidade. Jesus, meus irmãos, para me encerrar essa mensagem, Jesus, ele está apontando para as crianças como um modelo de humildade, um modelo de espiritualidade, um modelo como nós temos que viver nos nossos relacionamentos, e principalmente no casamento, até que a morte os separe. E Jesus, no seu momento mais sublime, a Bíblia nos diz, ele abriu mão do seu poder. Jesus abriu mão dos seus direitos para servir, para se humilhar, e a morte de cruz. E ele disse assim: eu queria tanto que vocês vivessem assim, eu queria tanto que vocês se rendessem a essa verdade. Eu creio que gente que vive assim é porque querem que o seu casamento, que a sua família permaneça na relação conjugal, na relação com os filhos e tudo mais. Porque esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é esse. Se nós não nos tornarmos como uma criança, não tem como a gente ver o reino de Deus. Não tem como a gente participar do reino de Deus. Deus não está querendo que a gente entre numa queda de braço com ninguém. Deus está querendo que a gente se humilhe debaixo da mão dele, que a gente reconheça ele, que ele trate o nosso coração, que ele trate a nossa vida, trate o nosso orgulho, trate a nossa vida, que ele nos perdoe, que ele nos faça uma vida diferente, uma pessoa diferente. Meu irmão, que Deus esteja abençoando essa noite,
que Ele tenha falado ao seu coração. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, curvar sua fronte. Queria orar por você. Queria pedir a Deus pela sua vida nesse momento, para que Deus tenha misericórdia de você. Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, por esse momento tão especial, para que o Senhor Deus esteja presente aqui no nosso meio. Deus, nós vivemos no meio de tanta confusão, tanto caos, tantas estatísticas que mostram, na verdade, onde é que o homem se meteu, as encrencas que ele se meteu. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que restaura tudo, que renova tudo. Quando nós olhamos para Jesus e percebemos que Ele trouxe o perdão para nós, é porque de fato é isso que Ele está querendo de nós. E Pai, minha oração é que cada um que esteja aqui, Deus, possa estar vivenciando essa realidade tão profunda que é da Tua palavra. A gente possa aprender, ó Deus, que vale a pena a gente confiar no Senhor, vale a pena a gente confiar na Tua palavra, vale a gente a pena confiar na morte de Jesus por nós naquela cruz, que se deu por nós naquela cruz, e se deu no nosso lugar para pagar os nossos pecados. Vale a pena a gente convidar Jesus para ser o Senhor da nossa vida, o Salvador da nossa história. Deus, tome conta de nós, das nossas famílias, dos nossos casamentos. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a ficar